essa ideia, mas vai ter negociação também. Obrigado, Vinícius. Então, daqui a pouco a gente vai seguir falando nesse assunto. São 4h44, o Radar faz um intervalo, daqui a pouco seguimos comentando, analisando o plano que o governo anunciou para apoiar as empresas afetadas pelo tarifaço. Para entender melhor os detalhes e os impactos, vamos conversar com o Carlos Honorato, economista e professor da FIA Business School. Fique com a gente aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, líder mundial em negócios agora no Brasil. O Radar volta já. Seis meses. O tempo é curto no calendário, mas repleto de fatos na velocidade da notícia no maior canal de negócios do Brasil. Breaking News, conteúdo exclusivo. CNBC Internacional. CNBC Americana. Exclusividade à CNBC. Em apenas 6 meses, uma audiência recorde. 97 milhões de brasileiros alcançados de norte a sul. No primeiro mês, 14 milhões. E agora, no sexto mês, mais de 29 milhões de pessoas. Crescimento de 110%. Os números impactam para uma emissora com tão pouco tempo no ar. Desde a estreia, foram 2.700 horas ao vivo em todas as telas. Mais de 37 mil reportagens nos canais digitais. 415 horas de conteúdo inédito CNBC. Mais de 650 entrevistas exclusivas com CEOs e empresários. 6 meses registrando a história no mundo dos negócios. 6 meses da maior emissora de negócios do planeta, agora no Brasil. Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, o maior canal de negócios do país. O CNBC. A CNBC tem o jornalismo de negócios mais assistido do planeta. São 35 anos de história, um sinônimo de credibilidade, força e inovação. Com presença em mais de 80 países e uma audiência mundial de impressionante 500 milhão de pessoas por mês em todas as plataformas, a CNBC se tornou a fonte para decisões no universo dos negócios. O melhor do seu fim de semana está aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Eu acabei de chegar de outro mundo. Experiências incríveis, esportes radicais, gastronomia e os negócios que movem essas paixões. Esse é o Life Prime, todo sábado, 8h30 da noite e domingo às 7 da noite. Foi surreal o que a gente viu. Não importa o destino final, no planeta, a jornada é que vale. É todo sábado, às 9h30 da noite, domingo um pouquinho mais cedo, às 8h30 da noite. No fim de semana, somos entretenimento, somos negócios, somos Times. Licenciado exclusivo CNBC, líder mundial em negócios agora no Brasil. – 4h48, o Radar está de volta. O governo Lula, como nós mostramos, lançou nesta quarta-feira o Plano de Contingência Brasil Soberano. O pacote traz 30 bilhões de reais em crédito mais barato para apoiar setores exportadores contra o tarifaço. Também prevê adiamento da cobrança de impostos federais, compras públicas para absorver produtos não vendidos para os Estados Unidos e ampliação para 1 ano do prazo para usar o mecanismo do drawback para empresas exportadoras que importam componentes e têm abatimento de impostos. O pacote também traz aportes extras a fundos garantidores para ampliar o seguro aos exportadores e maior renúncia fiscal com o programa Reintegra, que devolve a empresas exportadoras parte dos impostos pagos na cadeia. Pequenas e médias empresas terão prioridade e o governo cobra, como contrapartida, a manutenção dos empregos. A medida provisória de tramitação prioritária no Congresso será financiada por crédito extraordinário, fora do cálculo da meta fiscal, e deve entrar em vigor imediatamente.
Para falar mais sobre esse plano, nós conversamos ao vivo com o Carlos Honorato, economista e professor da FIA Business School, e o nosso analista Vinícius Torres Freire participa aqui da entrevista. Honorato, boa tarde para você. Obrigado pela gentileza aqui, pela disponibilidade em conversar com a gente. Estamos analisando um pacote que saiu há pouco tempo, tem muita gente ainda debruçada para entender os detalhes e faltam ainda muitos detalhes, né, como Vinícius Torres Freire comentava agora há pouco. Eu queria começar a entrevista, Honorato, te perguntando sobre essa decisão de deixar de fora do cálculo da meta fiscal 9,5 bilhões de reais. O que é que você acha dessa decisão? Olá, Fábio, Vinícius, um prazer falar com vocês. Olha, era esperado que viesse essa decisão fora do arcabouço, porque o nosso arcabouço ele já está um tanto quanto desmontado, né? Quer dizer, a gente está num momento em que a gente vive uma guerra fiscal, né? E não deixa de ser uma guerra. E quando a gente tem um momento como esse, a gente tem uma exceção, né? Só que o Brasil ele trabalha muito com as exceções. Então, todo esse processo de aprovação no Congresso, a questão da meta fiscal, a gente realmente cria mais um fator para desestabilizar um pouco a nossa questão fiscal no Brasil, e é necessário, porque você precisa enfrentar esse impacto. Mesmo que ele não seja tão grande, os setores que estão sofrendo com isso estão sofrendo muito. Então, o nosso arcabouço vai ser alguma coisa que vai precisar ser repensada aí para o próximo ano, porque ele não está segurando mais nada em termos fiscais. Vinícius? Agora, Carlos, você acha que o tamanho é relevante? Claro que toda vez que você cria uma exceção para as metas fiscais, você desmoraliza um pouco. Agora, dado o tamanho da desmoralização, a mudança de 2024, que foi a que pegou mais mal. Esses 9,5 bilhões em 2 anos, quer dizer, uns 6 bilhões nesse ano e uns 3,5 no ano que vem, vão fazer alguma diferença concreta, material? Não, eu acho que não, viu, Vinícius? Eu ouvi você explicando ali os detalhes e o negócio é muito complexo, né? Tem essa complexidade nossa e tem a complexidade de fora, porque daqui a um mês, daqui a 2 meses, você pode ter uma reviravolta nessas tarifas e acontecer alguma coisa que mude a nossa situação. Eu acho que a gente, às vezes, também faz um drama muito grande sobre a questão tributária no Brasil, e o problema é a nossa falta de visão de longo prazo, né? Nosso equilíbrio, nossa questão fiscal, aí, nosso endividamento em relação ao PIB está na faixa de 80%, pode chegar a 82% do PIB. Não é tão alarmante, mas o que é alarmante é a gente não buscar um superávit primário. E o superávit primário não envolve esses 9 bilhões, mas envolve todo um conjunto de medidas que judiciário, legislativo e executivo precisam tomar para diminuir o gasto público. Isso não acontece, quer dizer, em momentos de emergência, a gente acaba gastando mais. Então, esses 9 não são a referência. O problema é como a gente lida com isso dentro do gasto público. Honorato, olhando o pacote como um todo, na sua análise, qual o potencial que ele tem de realmente ajudar essas empresas que passam a sofrer com o tarifaço? Olha, vai depender muito desse caminho da burocracia interna, né? Porque a gente está vendo aí as medidas, mas aí o microempresário, o empresário, o exportador vai aonde? Onde que esse crédito vai ser liberado, né? E crédito é dívida, né? Não deixa de ser dívida para quem está pegando. Então, esse processo de execução, a ideia é boa, eu acho que ela supre emergencialmente, o problema é a operacionalização disso, né? Em 120 dias, o Congresso precisa votar, então essa coisa precisa ser realmente emergencial. Então, Banco do Brasil, BNDES e outros bancos e outras instituições, a questão dos fundos precisam ser constituídos rápidos e disponibilizados rápidos, porque não dá para a gente esperar, né, meses para uma operacionalização relacionada a crédito e à renúncia fiscal, né? Então, a grande atenção que a gente tem que ter agora é em quanto tempo essas medidas entram efetivamente em ação. Carlos, crédito, como você falou, primeiro a pessoa precisa ter disposição, segundo que a concessão precisa ser aceita e elas precisam querer. Imagino que as empresas que vão pegar esse crédito vão trocar empréstimos que elas fariam de qualquer modo por uma taxa mais barata e talvez precisem pegar algum para capital de giro ou a mera sobrevivência da empresa, pagamento de alguma coisa pelos próximos meses enquanto ela não souber o que vai fazer da vida. Agora, muita empresa não vai ter o que fazer da vida. Ou então as empresas vão ter problemas, principalmente os pequenos e médios industriais,
e podem quebrar, ou o governo vai ter que pegar na mão delas e segurar por mais tempo do que está imaginando. O que você acha que vai acontecer? Olha, depende muito do setor, né? Quer dizer, se você pegar, por exemplo, o setor pesqueiro, de frutas ou de móveis do sul, né? São setores que são absolutamente afetados, porque boa parte da exportação vai para os Estados Unidos, né? Então, teoricamente, a gente está vivendo uma situação meio parecida com a pandemia. Eu tenho que identificar quem são esses setores, quem são essas empresas, tenho que criar mecanismos de salvaguarda para que eles evitem de quebrar e principalmente demitir as pessoas, né? Porque esse discurso de vamos arrumar outros mercados, isso não acontece do dia para a noite. É ótimo do ponto de vista